Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar um novo encontro, Pacômio, a regra cenobítica, nosso primeiro encontro. Pacômio viveu dos anos 292 a 347. Foi o fundador do cenobitismo. Era de família pagã e vivia no sul do Egito. Sua conversão se deve à caridade dos cristãos para com os recrutas imperiais. Recebeu o batismo em 313 e logo sentiu-se atraído para a vida monástica. E entrou para a severa escola do solitário Palamão. A experiência não foi satisfatória, a experiência da vida comum, e teve a consciência de que se deveria ter uma vida com seus irmãos, impondo uma estreita pobreza e rígida disciplina. Ele não era um cristão culto, como será os monges de Evagrio Pôntico. Ele reuniu vários mosteiros, especialmente em Tambenese e em Pibou, com milhares de monges e irmãs. Os mosteiros femininos ficavam sob a responsabilidade de sua irmã Maria. Pouco antes de sua morte, 345, foi submetido a um sínodo local reunido em Latápolis, mas foi salvo pelos seus discípulos. Um dos seus defensores foi Atanásio de Alexandria. A vida cenobítica está ligada à vida ascética. Quando as perseguições terminam, uma nova forma de vida foi sendo formada de modo mais sistematizado. Embora Antão e Paulo de Tebaida foram eremitas no tempo das perseguições. Este movimento espiritual vem para substituir a forma do martírio. Pacômio foi o primeiro fundador e legislador do cenóbio. No ano 320, em Tabenese, na Tebaida, e soube equilibrar o individualismo dos primeiros padres do deserto e uma regulamentação severa da vida comunitária. Cenóbio não é um mosteiro, isto é, habitação de monges, mas designa um modo de praticar a ascese monástica junto com outros que habitam no mesmo lugar. Os cenobitas são aqueles que tendem ao cume da disciplina anacorética, com realismo e uma virtude concreta a toda a prova. Vamos traduzir e comentar a regra de Pacômio. É difícil saber se foram escritas antes da morte de Pacômio. São Jerônimo traduziu para o latim essas regras. Preceitos, regras. De nosso pai Pacômio, homem de Deus, que fundou desde o início a vida cenobítica por ordem de Deus. Ver aqui 4 conceitos. Primeiro, pai. Vem de Abba, homem de Deus, ancião. Abba era o monge que atingiu a maturidade espiritual e o dom do discernimento. Está apto a guiar outros. É aquele que gera o outro na obra de Deus. É seu pai, depois de Deus, neste século e no futuro. Homem de Deus é uma expressão bíblica aplicada a Moisés. Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. Samuel, 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Aplicado a Elias, o profeta, 1 Reis capítulo 17, versículo 18. Também aplicado a Eliseu, o profeta, 2 Reis capítulo 6, versículo 6. Vida cenobítica.
Vida comum que tem como regra a Escritura e como modelo a vida dos santos mártires. Expõe, então, uma mudança de vida, lugar de exercício de vida ascética e vida comum. Por ordem de Deus, Pacômio é o fundador da koinonia, comunhão, vida comum cenobítica. Foi por meio de Pacômio que Deus fez conhecer a vida apostólica aos homens que desejavam viver como viviam os apóstolos. O específico da koinonia, da comunhão, vida de comunhão, de Pacômio, reside no fato que a vida comum não era, um substrato para a vida eremita. O irmão que pede para entrar no cenóbio não procurava, antes de tudo, um pai espiritual, mas procurava uma comunidade de irmãos, onde reina a caridade, um serviço recíproco. Voltemos ao texto. Este é o início dos preceitos, das regras. Primeiro, quem vem pela primeira vez na sinaxe dos santos, o faça entrar o porteiro pela porta do mosteiro, respeitando a ordem. Que ele sente na Assembleia dos Irmãos, não lhe será concedido mudar de lugar, e a ordem que ocupa, a fim de que os oikiakos, isto é, o reitor da sua casa, não o conduza ao lugar que lhe é devido. Uma nota. O que vem pela primeira vez ao mosteiro era os rudis, isto é, aqueles que ignoravam as escrituras, não sabiam ler nem escrever. Nos mosteiros pacomianos, de São Pacômio, vinham recebidos também pagãos que se preparavam para o batismo no seio da comunidade. Depois de um tempo transcorrido na portaria, se o postulante vinha considerado ensinado e perfeito em toda boa obra, era introduzido na comunidade por meio da veste do hábito monástico. Também os pagãos recebiam o hábito antes do batismo. O batismo era recebido durante a vigília pascal, na reunião de todos os monastérios em Pibou. Sinaxe, nós falamos uma palavra sinaxe. Trata da celebração comum do ofício divino, ou a reunião fraterna, o local onde ocorre a reunião. Às vezes também designa a regra da oração diária cotidiana do monge. O porteiro tem muitas funções: acolher os hóspedes, receber os noviços e dar a primeira instrução, formação. Ele mantém um contato entre os monges dentro da comunidade e o mundo externo. Eles deviam receber os hóspedes segundo a sua classificação, instruindo os que queriam se fazer monge para a salvação deles. Pacômio chamava de porteiros irmãos de língua temperada de sal, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Respeitando a ordem. Deve-se respeitar as normas do mosteiro e o lugar que cada um irá ocupar. Todo noviço que entra na comunidade devia mostrar o lugar que o porteiro, todo noviço que entra na comunidade, o porteiro devia mostrar o lugar que ele deveria ocupar. Se devia respeitar religiosamente a ordem estabelecida, tendo como base o momento do ingresso do monastério em todo ato comunitário, em particular durante a catequese e as refeições. Por culpa grave, o monge pode perder seu lugar e só pode ser reintegrado pelo abá, pai do mosteiro. O reitor, oikiakos, da casa, é aquele que está no primeiro posto dentro da comunidade. Pode-se também chamá-lo de decano. É aquele que tem a responsabilidade da casa,
o responsável de todo o mosteiro. O decano vinha ajudado por um segundo na ordem que substituiu o decano quando na sua ausência. Depois nós vamos então continuar pegando as regras 2 até a 8ª. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.